Música de conhecimento. Feriado aqui em Manaus. Bom dia! Música de feriado prolongado. Sexta-feira, 20 de novembro. Bom dia, best friend. Is she attitude right for me? Is she gonna do right for me? You already know. Obrigado, Gustavo. I'm looking for a good girl. I'm looking for a good girl. You already know. Parece que terminou, mas não terminou. Porque é música de conhecimento, música de sabedoria. I already know. Olha aí. Presta atenção. Sexta-feira, feriado. Feriado que eu não... Mas é um feriado, né? Eu queria ver o dia da consciência branca. I'm looking for a good girl. A good girl. Agora, Jéssica, Loura Jéssica, a música terminou. Agora. Bom dia, queridos e queridas que estão aqui nessa live, nesse programa Minhas Manhãs. Coloca a Jéssica para dançar aí, ó, Gustavo. Gente, se vocês quiserem ver o molejo de um robô, pode chamar a Jéssica. Ela é perfeita dançarina. A música do robô, ela sabe direitinho dançar, né? Meu Deus, não. Nem, O resto, nem o do robô nem o tô do indo. robô. Mas uma vassoura dançando que mexe tudo pra um lado pro outro. Não tem nenhum molejo cintural. Olha aí, um molejo cintural. Não tem. Não sei pra que tanta magreza se não tem molejo. Pra quê? É verdade. Né? Porque nem Mas toda ela vai magreza aprender, serve, ela né? vai aprender. Eu vou dar uns conselhos aqui pra ela. Nem a senhora tentando me ensinar a dançar, deu. Eu já tentei ensinar ela pelo menos a mexer, relaxar. Não dá. E ela não conseguiu relaxar. Não conseguiu. Relaxar. Que feriado, né, gente? Olha, diz que é um feriado municipal. Em alguns lugares vai ter feriado, outros não vai ter. Aqui em Manaus é feriado. Para! Nossa alegria! Ai, gente, eu não gosto de feriado. Não gosto. Interrompe o curso normal da vida para quem quer trabalhar, né? Eu estou com tantas resoluções aqui, um feriado assim, pra de quem é Consciência Negra? Pois é, e o dia da Consciência Branca? A Jéssica se sente excluída, né, Jéssica? Isso é racismo também, Total. porque se não fazem nada pelos brancos, por que tem que fazer pelos pretos?
né? Se tudo é do mesmo. Meu Deus do céu, se é tudo igual, tem que fazer pelos pretos, pelos vermelhos, pelos amarelos, tem que ter o dia da consciência amarela, o dia da consciência vermelha, que é o dia da consciência dos índios, dos amarelos é do dia dos asiáticos. É isso aí. O nosso Brasil é um Brasil multicultural e nós precisamos ter o dia da consciência de todos os mundos. É. Todos os mundos. Todos os mundos. Legal. Todos os pessoais. Todos os pessoais, ótimo. Português, maravilha. Vocês gostaram? Olha aí, eu concordo, não é, amiga? Eles inventam feriado, mas credo. Vocês Já, são os não, melhores, olha, ó. como assim, feriado? Racista? Isso mesmo, Gustavo, tu entendeu? Eles inventam, mas você sabe quem que inventou isso, né? É o PTT, é o PTT. Olha, ai, Jesus, Maria e José, dá-me fé. E olha, um dia bom pra gente falar de conselho, né? Já que, né? Um dia como esse, o dia de um feriado, nada a ver, nada a ver. Sinto muito, eu amo meus irmãos negros, eu sou filha de negro, meu pai é negro, minha mãe é branca, por isso que eu saí café com leite, mas não me sinto com a necessidade de ter um feriado por causa da minha raça, né? Mas inventaram isso. Aí em Porto Alegre não é feriado, graças a Deus, amiga, mas aqui é. Aqui é, não sei, olha, sinceramente, vou te falar, a gente querendo, porque eu tô aqui, né, meninas, no processo de mudança de casa, precisa assinar contrato, aí nada funciona hoje, aí mais um dia de atraso, né, vai ter que esperar segunda-feira, as coisas se resolverem, viu, amigas, ó, já lembrando que pelo menos aí por umas 2 semanas... Aí, ó, quiseram colocar no dia de zumbi, que é dia 13. Pois é. Olha, é uma zumbilândia só, viu? Vou te falar. Deixa eu te falar um negócio. O que eu tava falando? É umas 2 semanas aí que eu tô no processo de mudança. Por favor, tenham paciência comigo. Eu sei que vocês vão ficar com saudades, mas a partir de semana que vem eu vou tentar fazer na quarta-feira, pelo menos um dia da semana. Né, Jéssica? Vamos ver como é que o negócio vai ficar. E aí eu vou fazer bastante stories, eu me comprometo aqui em fazer bastante stories. Mostrando eu fazendo caixas de mudança. Só vai ser isso, stories. Aí você vai dar insight. Embalando caixa, brigando com a Jéssica, que ela me perturba. Né? Chutando o cachorro. Não, isso aí não. Mas só né? chutar a Jéssica. A Jéssica, só a Jéssica. A Jéssica é culpada de tudo aqui. Tudo que acontece de bom foi eu que sou responsável. O que acontece de ruim é a Jéssica. Será que eu sou manipuladora? Não. Aquela live de ontem foi pra você, Jéssica. Não foi para mim. Será que eu quero seu mal, Jéssica? Não. Ai, meu Deus, que coisa triste. Não. Chama as amigas e amigos aqui para esse momento tão lindo que nós vamos viver aqui juntos. Olha aqui, eu achei importante, preciso de ajuda com a mudança. Gustavo, você sai daí de Rio Negrinho e vem aqui me ajudar, tá, amigo? Olha aí, coitada da Jéssica. Jéssica, gente, vocês não conhecem a Jéssica. Coitada de mim. É de mim, tá? Vou me defender aqui. Vou chamar o Suítes lá, o Harvard ou o Mark pra me defender. Ih, não sabe nem o nome dos caras. Como é que vai chamar? Ia falar Harvard. O Harvard. Vamos lá. Eu quero falar hoje desse tema porque eu tenho visto muita gente errar nessa hora aqui. Como saber a quem ouvir na hora de buscar um conselho, né? E tem gente levando ao pé da letra aqui um versículo, mas não está entendendo o que o versículo quer dizer. Salomão, em sua sabedoria, escreveu o seguinte lá em Provérbios 11:14. Posso começar assim diretão? E o nosso professor? A profecia hoje vai ser saber escolher os conselheiros. Eu vou profetizar nada. Pode começar já diretão. Então. Vou começar direto hoje e depois eu vou falar, tá? Olha, diz assim, o sábio Salomão, não havendo
direção sábia, o povo fracassa, mas com muitos conselheiros há segurança. Olha aí, a Sandra disse que conheceu a Jéssica. Sei quem é a Sandra, que queria que eu fosse lá falar para as mulheres lá na igreja dela no dia 10 de dezembro. Só que eu vou estar num congresso aqui, Sandra. Tem que ser outra data, amiga. Então, assim, ó, não havendo sábia direção, o povo padece, fracassa, mas com muitos conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Eu mesma ficava em conflito, né, com esse versículo, com essas palavras de Salomão. Porque, assim, parecia o seguinte, se eu ouvisse um monte de gente, ao invés de me ajudar, ia me atrapalhar. Eu ficava assim, mas gente, na multidão de conselheiros, quer dizer que eu tenho que sair procurando um monte de gente para ouvir? Mas e se cada uma fala uma coisa diferente? Você já pensou nisso? Já pensou nisso, Jéssica? Já. E aí, como é que resolve? O versículo tá certo, tá errado? Salomão surtou, falou alguma coisa, alguma besteira? Não, tá certo. A gente precisa saber quem vai procurar. Tá, mas e aí? Ué, mas ele não tá falando nada disso aqui. Ele não falou, saiba quem procurar na multidão de conselheiros. E aí, amiga, você já pensou nisso? Coloca aqui para mim. Você já pensou nisso? Olha, não havendo de Provérbios 11:14, não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Ou tem uma outra tradução que diz, põe essa, Jéssica, os projetos se estabelecem. Acho que é isso. Tem uma outra tradução que acho que diz isso. Né? O que vocês acham desse versículo? Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Tem gente que vai em quem vai dizer o que quer ouvir. Isso aí. Ó, minha amiga Rosemary está aqui. Rosemary! Ô, Rose! Então, assim, olha, mas eu quero primeiro que vocês me respondam aqui. Se a gente ouvir um monte de gente e cada um disser uma coisa diferente, quem que a gente vai ouvir? Tá, como é que eu vou saber discernir uma multidão de conselheiros? Será que dá segurança ou dá mais insegurança? Muitos eu acho que dá mais insegurança. Dá mais insegurança. Por quê? Porque são muitas vozes. Muitas vozes. Pensamentos diferentes. Muitas vozes. E aí? Vocês estão quietas, né? Nem respondem para mim aqui. E aí? Ou é o delay? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é que busca conselheiras e conselheiros na hora da dor? Verdade. A Sandra diz que é verdade. Verdade o quê, Sandra? Dá conflito, né? Quero que vocês respondam primeiro. Vamos lá. Olha, eu ouço minha pastora, que é minha discipuladora. Ok, Amanda, mas e aí? Ela acerta sempre? Uau, agora pus uma dúvida na pastora dela, hein? Meu Deus. Eu tô querendo aqui instigar vocês, porque Salomão está afirmando que na multidão de conselheiros há segurança. Me explica isso, Salomão. Vamos lá, e vocês também, me explica. O que é que vocês acham? Me dê, olha, mas é muito top o quê? O que elas estão falando lá no Facebook, Jéssica? Não, só isso, mas é muito top. Só se o outro comentário da Andra não veio, pode ser. Dá muita insegurança com muitas opiniões. Olha aí, a Kelly Ortiz. A Gleice, os conselheiros precisam da mesma linguagem, tá? Mas e aí? Você não tem como garantir isso. E como é que faz? Você tem como falar, olha, conselheiros, vocês têm que ter a mesma linguagem para me ajudar. E aí? Como é que faz? Vamos entender então, né? Eu acho que esse silêncio é porque vocês não sabem. Ou não querem opinar, estão com medo de errar. Não tem problema errar. Tudo bem. Olha lá, vamos lá. Nós precisamos entender, e eu vou ajudar vocês aqui. Eu vou dar um conselho hoje,
E eu espero que eu seja uma voz na multidão muito sábia para vos ajudar. Não concordo com tudo que ela fala, mas geralmente sigo a instrução dela. Ótimo, parabéns. Talvez porque vários pontos de vista podem te levar a ter um. Mas numa pessoa, ótima posição, mas e uma pessoa insegura, que ela ouve um monte de opinião, ao invés dela ficar mais segura, ela fica mais insegura ainda, né? Olha, Margarete, top você com essa dancinha na entrada. Olha aí, ó, dancinha trepidante, né? Nunca entendi esse versículo, pois o que estamos atendendo é o que temos que ouvir quem tem autoridade no assunto. Ah, olha aí a Kerly, vamos lá. Tá indo no caminho. Vamos entender então o que Salomão vai dizer com isso. Querem que eu coloque aqui? Quem quer que eu fale? Levanta a mão. Precisamos entender que Salomão estava falando, olha, presta atenção no contexto do versículo, tá? A Margarete, bom, penso que o conselho deve ser observado. Ótimo, mas aqui o que eu quero é saber o que Salomão está dizendo com isso. Certo? Tudo que vocês estão falando aí tá ótimo. Ouvir quem está dando certo é um bom comer. Olha o Gustavo. Então tá bom, vamos lá. Então vamos entender o que Salomão estava falando. A gente precisa entender o contexto aqui. Olha, vou ler novamente. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, a segurança. Salomão, ele está falando de uma prática comum a todos os reinos. Ele está falando de que todo rei, ele tinha um corpo de vários conselheiros. Você vai ver isso, por exemplo, lá no texto de Esther, quando Vasti se recusa a ir na presença do rei Assuero, ele chama o conselho depois que a raiva passa, ele chama o corpo de conselheiros dele e pergunta: o que eu devo fazer com a abençoada da Vasti que me afrontou? E os conselheiros se unem e trazem um conselho para ele. Olha, é preciso que o Senhor deponha a Vasti, porque senão as mulheres das províncias que souberem que ela fez isso com o Senhor vão querer fazer com os maridos também, né? Tem que ver quem é mais sensato. Amanda falando, tá? Tudo isso é bom, Amanda. Mas o que eu quero mostrar aqui? Eu tô falando para uma pessoa insegura, por exemplo. Uma mulher muito insegura, se ela ouvir muitas vozes e cada uma disser uma coisa, ela vai ficar mais insegura ainda. Total. Estão entendendo? Às vezes, para quem tem um pouco mais de estrutura, uma pessoa que já é mais sensata e está só com uma dúvida, ok, isso pode funcionar. Eu ouço um monte de gente e sei avaliar quem é que está mais certo. Mas para uma mulher altamente insegura, um monte de conselho vai atrapalhar a vida dela. Tá? Por isso que eu quero mostrar aqui o contexto que esse versículo está falando. Salomão está falando com relação a povo, então ele está falando a um rei. Um rei precisa ter um corpo de conselheiros para que ele saiba dar boa direção para esse povo, para que não haja fracasso, certo? Então, eles tinham vários conselheiros. A gente vai ver isso lá também em Daniel, né? O profeta Daniel, quando o rei lá quis levantar lá na Babilônia pessoas para serem conselheiros, estarem reinando, governando junto com ele, ele também falou como é que essas pessoas precisavam se apresentar. Eu vou falar sobre isso ainda, tá? Então, a gente precisa entender aqui o contexto, que Salomão está falando de um governante do povo que na hora de uma decisão,
ele precisa ter essa multidão de conselheiros para realmente saber tomar uma decisão mais acertada para o povo. Eu estava assistindo aquela série... Ai, meu Deus. Não, aquela com o Sutherland, que ele era presidente dos Estados Unidos. Que só ele sobreviveu, tem um nome. Resignar. Não, mas eu quero em português. Sobrevivente. Tipo assim, sobrevivente designado. Não estava lembrando a palavra. Designated survivor, né? Então, nesse filme a gente vê que todo presidente dos Estados Unidos, todo presidente, todo governante, ele tem os seus conselheiros, ele tem as pessoas que pensam estrategicamente para auxiliá-lo numa decisão, né? E ele está falando disso aqui, ele está falando de um rei governando e ele tendo esse corpo de conselheiros. Tá, Adriana? Então, e o que isso tem a ver com a gente, né? Esses homens, eles eram escolhidos a dedo para ter algumas características para ocupar esse lugar. E a gente vai ver que essas características desses conselheiros do rei vão nos ajudar a entender quem nós precisamos buscar na hora que a gente quer um conselho, para a gente não errar. E eu vou usar o texto lá de Daniel. Lá na Babilônia, Daniel e os amigos dele estão lá, e o rei dá um decreto que escolhessem os homens bonitos, de boa aparência, mas tem outras características, e eles eram servidos com os manjares do rei, aquele texto onde Daniel se recusa a comer os manjares do rei, e aí daí é onde surgiu o jejum de Daniel, que ele só comia legumes e frutas e não se misturava lá com os manjares do rei, né? Foi um propósito que ele fez lá, e ele ficou mais bonito ainda, de boa aparência, porque era uma das características imprescindíveis. Lógico que buscar conselho com uma pessoa bonita ainda é melhor ainda, né? Então, assim, olha só, mas tinha outras características: que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, então tinha que ser gente estudada, que tenham entendimento e bom senso, e que sejam capacitados para servir no Palácio Real. Tá, Adriana? E no nosso caso, réis mortais, nós que somos a plebe, né? Que não somos reis, e que a gente quer um conselhinho ali, amoroso, uma coisa mais simplesinha, não é o povo não vai fracassar. É só eu, a minha vida, o que eu faço? Ei, Adriana, como saber escolher a quem ouvir na hora de buscar conselheiro? E você vai ver que às vezes até sem você pedir conselho, vai aparecer os conselheiros de plantão, né? Aqueles que vão falar: ai, menina, larga de ser boba, dá um pé lá naquele lugar onde as costas mudam de nome nele, põe uma mini saia, passa um batom na boca, vai ser você, amiga, né? Olha, arruma outro para você fazer ciúmes para ele. Tem esses conselheiros. Tem, Jéssica? Tem os conselheiros de plantão, aquelas que se metem sem ser chamada, né? As metidas, que chegam e te dão aqueles conselhos mais escabrosos. Tem essas também. O que fazer? Como saber escolher a quem ouvir na hora de buscar um conselheiro? E aí, você já viveu essa experiência? Que você não pediu conselho e a pessoa se meteu? Já teve? E aí, como é que foi essa experiência? Conta aqui pra mim, queria que vocês colocassem. Quem já teve, e me conta como é que foi a experiência pra gente conversar aqui. Eu não sei se é por causa do feriado, algumas estão meio mole. Me conta, ou é o delay que tá hoje? O delay tá de feriado. Tá bem delay, tá bem delay. Ah lá, Amanda, muito! Já teve, amiga, essa experiência? Aqui as meninas no Facebook, lá no YouTube,
Você já teve essa experiência da pessoa se meter? Não perguntei nada. A Amanda disse que deu risada. Olha, Amanda, se ela desse na tua cara, eu queria ver, ficar dando risada aí, né? E aí, Jéssica, você já teve, Jéssica? Eu já. Já, e como é que foi a experiência? Olha, exatamente como eu falei, a Amanda falou. E aí, Jéssica, já teve gente se metendo, assim, chegando e te dando conselho sem você pedir? Já. Só que no caso, como eu sempre fui muito boazinha, eu sempre achava que a pessoa queria o teu bem, você ficava feliz. Mas aí eu não conseguia fazer a leitura do conselho. Então eu acabava escutando muitos conselhos e as pessoas é como se a minha vida, foi o que a senhora falou na live, né? De que a gente às vezes não coloca aqueles limites, as pessoas acabam achando que elas podem mandar em você. Então aí tem que tomar até cuidado. E o que você fazia? Você ouvia um aqui e fazia o que aquele falava. Aí o outro falava diferente, você fazia. Fazia também. Então tem que tomar cuidado, até porque o manipulador, ele dá uma de conselheiro. Então é ele que é o que aí, olha o link com a live de ontem. A Jéssica tá falando aqui, vocês ouviram? Tem até que cuidar, porque o manipulador... Ele dá uma de conselheiro. Ele dá uma de conselheiro. E ele é o tipo que faz o conselho sem você pedir, porque ele já se sente no direito, porque você já deu esse direito dele cuidar da sua vida. Tá, estão ouvindo aí, amigas? A Jéssica Harvard entrou em ação. Sempre tem os conselhos desnecessários. Olha aqui, oi, aqui em Cachoeira do Sul não é feriado. Ai, que bom, amigas. Eu já tive, kkkk, eu falei que não pedi sua opinião, pois vi que só estava maldade. Eita, a amiga maléfica, a malévola, aquela manipuladora que quer puxar o teu tapete ou que só tem conselho, que ela sabe dar, né? Às vezes não é nem não é nem maldade, é que a pessoa não sabe mesmo falar o que devia, porque a vida dela tá manhaca e ela quer que todo mundo nhaquenha com ela. Nhaquenha, gostei? Nhaquenha. Põe aí esse vocabulês aí, nós precisamos lançar a pessoa nhaquenha com a outra, nhaquenha, a vida da outra. Né? Porque tá manhaca e ela nhaquenha a vida da outra. Tem pessoas que são más, é isso mesmo. Tem pessoas que são bem malévolas. As amigas despeitadas são as piores, com certeza. E ela vai te dar um conselho para tirar o teu peito também. Jéssica, não é mas é... É o lugar onde as costas mudam de nome. Certo? Não pode falar essas palavras aqui em live. É verdade. Tá? O lugar onde as costas mudam de nome. Falando palavrão aqui. O que é isso? Tá. Popote. Popote. O popote. Olha aí, gostei. Popote. Vamos lá, tem gente que não tem pote nenhum, né, Jéssica? A Jéssica não tem pote. Não, ela fica sem pote, por isso que ela tem problema com glúten. Com glúteo. Ela não pode comer nada que tenha glúteo. E ela está ficando sem desgluteada. Eu já pedi, mas de tanto vi que as pessoas só falavam coisas que não me acrescentavam nada, acabei me fechando para receber conselho. Olha aí, Andriara. É por isso que essa live hoje aqui está acontecendo, porque eu sei que tem gente que já se fechou para um bom conselho, porque tem mais conselheiro de plantão para dar coisa, para falar bobagem, do que os bons. Mas eu vou te ensinar, hoje você vai ser liberta, amiga. Fica aí até o final, porque agora eu vou mostrar para você como buscar um bom conselheiro, né? O Gustavo já deu uma dica aqui, né? Começar por quem tá dando certo é uma boa opção, é isso aí. Presta atenção. Ser uma boa referência na vida, a pessoa para ser um bom conselheiro, você tem que olhar para a vida dela e ver que ela é uma referência na vida ou pelo menos na área que você procura. Vamos supor, eu tô com um problema nas finanças. Aí eu vou procurar uma pessoa para me dar um conselho
e a pessoa tá com a vida mais escabrosa que a minha. Mas eu acho ela tão legal, eu acho ela tão sábia, eu acho ela tão maravilhosa, é a minha amiga do coração. Gente, como é que uma pessoa que não tem a vida dela bem naquela área que você procura, você vai ter como conselheira só porque você gosta dela? Ai, mas eu acho ela tem uma carinha assim de tão sábia. Ela até ela é líder. Ah, ela é isso. Não adianta, gente. Não é isso. Você tem que olhar para a vida da pessoa e ver que ela tem uma boa referência na vida. Por exemplo, eu tô com um problema no meu casamento. Eu vou buscar uma amiga divorciada para dar conselho para mim? Ou uma amiga que já tá solteira há muito tempo, né? Que não... Pois é. A Jéssica aqui. A Jéssica quer casar, né? Aí ela vai procurar uma amiga encalhada para dar conselho. Ó, amiga, faz isso, faz aquilo que vai dar certo para você. Estão entendendo? Interessante aí. As carentes sempre buscam conselhos baseados nos seus sentimentos. Então, ela é difícil dela enxergar o que é o fato da outra pessoa, mas ela fica, eu gosto dela. Por quê? Porque é a carência. Então, pois aí é a live de ontem. O manipulado tem sempre alguém carente que quer ser manipulado, né? O manipulador sempre tem alguém... Só que aí, por exemplo, uma carente ouvindo a live de hoje e aprender os fatos de como ela buscar, ela não consegue, muitas vezes, eu falo por mim, que antes eu não conseguia fazer essa transição. Como é que eu vou observar o fato? Por quê? Porque a carência tá forte. Então, primeiro, observa a sua carência. Olha, Jéssica, pra depois você começar... Porque se você for direto fazer uma carente, fazer o que a senhora já tá falando, ela se frustra. Porque ela não tem estrutura para poder aguentar. Então ela tem que... não, eu sou carente. Então por isso a live de ontem. Por isso que uma quer ligar da outra. A live de ontem primeiro você tem que saber o seu valor e saber quem você é, né? Essa guria tem que ser psicóloga, apóstolo. Eu também acho. Vou tirar ela que vai fazer as lives agora. Olha, Shalom, cheguei. Lani Pinheiro, Mir Feira de Santana. Olha aí, mais um menino aqui. Olha, mais um menino. O Gustavo falou uns negócios lá em cima. Igual um divorciado ensinando a como dar certo no casamento. É isso aí. Né? Olha, quer dizer que um divorciado não pode dar conselho, que ele é uma classe que tem que ser desprezada? Não, às vezes... a pessoa passou por um divórcio e ela aprendeu algumas situações que ela pode falar assim, olha, amiga, deixa eu te dizer uma coisa, eu hoje estou nessa situação porque eu vivi a mesma coisa que você no casamento e eu achei que tinha que ser assim como você está fazendo e por isso hoje eu estou amargando isso e eu queria te dar uma dica, não faz isso para você não ficar como eu fiquei. Pode acontecer, né? Lá no Face, a Nelly Bernardi, me dá um oi, Adriana. Oi, Nelly. Oi, querida. Beijo pra você, obrigada por você estar aqui. Fábia Rezende, Vasconcelos Mu. Tem umas 10 mulheres ali no Facebook, né? Todas. Sim. Beijos lá no YouTube também tem mulheres. Beijo pra vocês todas, obrigada. E as meninas aqui do Instagram. Eu às vezes fico aqui mais no Instagram, porque é difícil para mim conseguir ler aqui nos outros, né? No Face, só se a Jéssica colocar para mim, que aí eu consigo enxergar aqui no Instagram, ela me coloca, tá? Podem dar suas opiniões, falarem aí que a Jéssica tá ligadinha para me mandar todas as mensagens aqui. Olha aí a Cíntia Soares, Shalom, Mibir, Uruguaiana. Olha que legal, amo Uruguaiana. Povo muito bom e os apóstolos lá maravilhosos, meus amigos. Então, assim, ser uma boa referência, a pessoa primeiro tem que ser uma boa referência na vida ou em especial na área que você procura. Que é o que lá em Daniel falando, que sejam instruídos no conhecimento, né? Não é só, a pessoa tem que ter faculdade, não, às vezes você vê que uma pessoa não tem os estudos, mas ela tem um bom conhecimento de vida, ela tem uma sabedoria na vida, que faz com que a vida dela seja bem sucedida e que ela é uma referência
para você buscar um bom conselho, tá? Uma coisa que a Jéssica colocou aqui, né? A gente se resolver antes, sempre a resposta mais acertada está enquanto nós estamos bem resolvidos, né? Então, estar bem resolvido consigo mesmo vai fazer você, inclusive, saber escolher bons conselheiros. Mas eu quero aqui, Adriana, eu não tenho tempo, né, de ficar bem resolvida para buscar. Então, eu estou dando aqui algumas referências para você do que uma pessoa, para ser uma boa conselheira, ela precisa ter. Ela precisa ter conhecimento e você vê um conhecimento prático, que ela vive o que ela está te ajudando, que ela vai te dar um conselho acertado porque aquilo é real na vida dela, certo? Então é um bom começo, porque tem gente, principalmente as mulheres carentes, inseguras, elas ficam buscando ouvir todo mundo. Aí elas perguntam aqui e a sensação que eu tenho é que ela fica vendo quem é que vai falar uma forma fácil de ela resolver aquilo sem precisar sofrer, sem precisar assumir responsabilidades, e aí é aonde a pessoa erra. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu já fiz uma live só sobre decisão. A pessoa, para saber tomar boas decisões, ela tem que saber que tem um preço a decisão, que pode fazer ela sofrer, que nem sempre o resultado é aquilo que ela gostaria que fosse, principalmente em situações muito difíceis, e que ela vai ter que ter responsabilidade para assumir esses resultados e essas consequências. Eu fiz, por exemplo, aqui uma live sobre como sair de um namoro que você não está mais feliz, né? Aí a pessoa fica assim, mas quem é que vai me dar um conselho para eu sair desse namoro sem precisar assumir nenhuma responsabilidade, sem sofrer com a dor da pessoa que eu terminei o namoro, sem precisar passar por nada? Gente, isso não existe. Quem te der um conselho que fala para você que não, você vai conseguir sem precisar sofrer nada, sem precisar assumir nenhuma responsabilidade, cai fora, porque essa pessoa não é séria no que ela está falando ou ela não tem conhecimento. Uma coisa que eu Estão entendendo? Dos conselheiros é que o conselheiro realmente, ele sempre diz assim, faça aquilo que você está segura, e ele sempre te aponta as consequências, ele te leva a pensar nas consequências. Pensar, pois é. É uma coisa que eu Por observei. isso, um bom conselheiro, ele tem que ser uma referência para ele dizer assim, olha, isso aqui eu fiz dessa forma, na minha vida deu certo. Eu, por exemplo, eu digo sempre isso, não quer dizer que para você vai acontecer do mesmo jeito. O que você precisa pensar aqui são as consequências, os resultados, se você está pronta ou pronto para assumir a responsabilidade desses resultados e dessas consequências. Tenha sempre um casal de referência para poder pedir conselhos. Ótimo, Lani, é verdade, né? A Bíblia vai falar das mulheres, inclusive mais velhas, que já são viúvas, que Paulo está dando conselho lá a Timóteo, a Tito, as cartas pastorais, que essas mulheres sejam agora referência para ensinar as mais novas, né? Porque ele fala que, inclusive, algumas dessas viúvas se tornaram, né, inconstantes nos seus caminhos e começaram a querer, ele está falando lá, querer casar e às vezes despirocaram, né? Então, ele fala que nós, as pessoas que já têm um pouco mais de vivência, que sejam sábias para aconselhar as mais novas, certo? Nem toda pessoa mais madura quer dizer que é boa referência para dar conselho. Né? Tem véia despirocada. Aí tem que olhar, nem toda pessoa mais velha em idade, porque a palavra madura... Pois é, pode ser que seja madura sem ter tanta idade. Porque a palavra maturidade
a maturidade está ligada a muito mais a sabedoria que a pessoa tem para conduzir a própria vida. Então a gente precisa perceber essas boas referências na nossa vida para poder realmente saber. Tem um texto lá, eu acho que é o texto de Roboão, que ele vai buscar conselho com ele, né, vai começar a reinar, filho de Salomão, e ele está falando, ele é da linhagem de Salomão, e ele vai buscar conselhos com o grupo lá de conselheiros, os anciãos. Tá aí, né, Jéssica? É esse texto? 2 Crônicas 10. 2 Crônica 10. E aí os anciãos falam para ele ser mais flexível, mais maleável. E ele, ao invés de seguir os conselheiros, diz lá o texto que ele vai buscar os amigos dele, né? E os amigos dele falam, cara, se seu pai foi firme em determinadas situações, que você conduza o povo na base de escorpião, Lê aí pra mim, Jéssica. Eu vou colocar aqui a parte, coloquei a parte que ele fala. Eu tô em Manaus, Lani. Lani tá perguntando, né? Porém, ele deixou conselhos que os anciãos lhe deram e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. O que eles falaram? Lê aí. E disse ele, que aconselhai-vos vós que respondamos a este povo? Eu vou colocar aqui. Não, é a resposta, ele está perguntando. Agora, o que os amigos falam? Os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, assim dirás a este povo que te falou, teu pai agravou o nosso jugo, e tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás, o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do seu pai. E ele vai falar, continua. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha aí, é isso aí. Os anciãos falaram, olha, pega leve, seja flexível, né? Escuta, tá perto do povo. E aí os jovens falando, que nada, cara. Se seu pai foi duro, seja mais ainda. Se o seu pai castigou com açoites, agora você vai pegar escorpião e castigar esse povo, né? E olha só, ele ficou com o conselho dos amigos e tudo deu errado, deu BO. Então eu vou deixar uma música aqui para vocês. Música de conhecimento. You already know. You already know. See everything. E aí, amigas? Né? Como é que a gente faz? Então, tem que buscar uma boa referência. Olha aí, uma segunda característica. Ó, o Lani Pinheiro, estarei pela 10ª vez em Manaus. Amei Manaus. Seja bem-vindo, Lani. Lani, eu sou da equipe do apóstolo Renê e apóstola Marita, né? Sou pastora, apóstola aqui no MIR. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Ser boa referência. Segunda, top term. Hoje eu não falei da top term. A segunda, ser ético e discreto. Como diz lá o texto, ter bom senso. Gente, pedir conselho para uma pessoa bocuda que não guarda segredo, que expõe a tua vida, que quer mostrar, olha, fulana, a Jéssica vem me pedir conselho. Meu Deus. Ela tá passando por isso. E olha quem ela veio procurar, sabe por quê? Porque eu tenho muita sabedoria. Ai, gente, foge dessas envenenosas. Primeiro que quem se gaba de ser, já sabe, a gente já tem que ficar com o pé atrás. Pois é, cuidado. Os manipuladores, às vezes, têm a carinha de bonzinho. Mas se não tiver ética e discrição, né? Discrição, ser discreto, você vai entrar pelo cano. Então, cuidado, precisa ter bom senso. Veja aquela pessoa que tem bom senso. Uma pessoa que você vê assim. Uma das coisas que eu avalio num conselheiro eu nunca vi ele falando mal das pessoas.
eu não vejo ele comentando nada de ninguém, não vejo essa pessoa se metendo em confusão, né? Vejo ela sempre na dela, ela me inspira confiança, para que realmente eu possa me abrir. Quando eu estou em atendimento terapêutico, eu fecho sempre com os meus pacientes na primeira sessão o seguinte: olha, eu tenho um compromisso ético de que você falar aqui, ficar aqui. Isso é muito importante na vida. A pessoa falou uma coisa para você, confiou em você, né? Isso eu tô falando para você saber procurar a pessoa que vai te aconselhar, mas às vezes você está sendo procurada como conselheira e não sabe ser discreta, não sabe guardar segredo. Ai, 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 ai. Ser ético e discreto é uma das características que Daniel, lá na hora da escolha de quem iria estar do lado do rei, era uma das características, uma pessoa de bom senso, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que realmente tem uma vida que você vê que ela busca viver a vida dela